Beleza. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a transmissão às 8 horas e simplesmente não gravou. Não me pergunte como isso aconteceu. E eu tava lá, falando pra caramba, dando a matéria inteira pra não gravar nada, né? Mas agora a produção técnica falou aqui que a gente está online, está ao vivo, e isso faz parte, né? Então vamos lá, vamos começar de novo, tá? Na aula passada a gente falou da anatomia microscópica, tá bom? Nessa aula de hoje a gente vai falar da anatomia macroscópica. Opa, ao contrário. Desculpa, gente, estou meio distraído. A gente vai falar hoje da anatomia microscópica e na aula passada a gente falou da anatomia macroscópica, tá bom? Então, vamos começar sem mais delongas, que eu não quero mais enrolar, tá? Lembrando que esse resumo aqui vai estar disponível só para quem está no grupo do Telegram. Para entrar no grupo do Telegram é fácil. É só pegar o link na descrição, tá? Que tem aqui. E lá você vai ter tanto o link dessa live, quanto também você vai ter todo esse resumo, tá bom? E também das lives passadas, tá bom? Muito importante isso. Beleza? Então vamos começar sem mais delongas, tá? Vamos começar falando do epitélio oral. O epitélio oral, ele tem 3 estruturas, tá? O epitélio oral, né, propriamente dito, o epitélio oral do sulco e o epitélio juncional, tá? Vamos desenhar já para vocês terem uma ideia. O epitélio oral é toda essa parte externa, tá? Já o epitélio oral do sulco, ele recobre toda a parte de dentro, né, do sulco gengival, a parte interna do sulco gengival. Então, o epitélio oral, ele recobre a cavidade oral inteira, tá bom? E o epitélio oral do sulco recobre apenas a parte interna do sulco gengival, tá? E nós temos a última estrutura, que é o epitélio juncional, tá? Que ela é o mais diferente, né? Deixa eu pegar outra corzinha para ficar mais destacado. Que esse aqui é o mais diferente, tá? Essa estrutura é muito diferente do epitélio oral e do epitélio oral do sulco. O epitélio oral e o epitélio oral do sulco são similares. Eles têm grandes semelhanças, tá? Diferente do epitélio juncional, que é muito diferente, tá? O epitélio juncional, né, ele promove o contato íntimo do dente, né, com a gengiva. Para caso você não tenha entendido essa imagem, né, é só pegar o dente, tá? Essa aqui é vestibular, essa aqui é a lingual do dente. Você vai virar ele e vai dividir ele ao meio. Perdão, esse aqui tá o dente, né? Você vai virar ele e vai dividir ao meio. Essa parte interna dele é essa foto, tá? A gente está vendo uma visão de dentro do dente, né? Junto com as gengivas e as estruturas dele. Beleza? Vamos entender um pouquinho mais essa imagem, tá? Para a gente não ficar boiando. Esse aqui, né? A parte externa, né? Como a gente falou antes, é o epitélio externo, né? O epitélio oral. Essa partezinha de dentro é chamada de epitélio oral do sulco, tá? Que é muito semelhante ao epitélio oral, tá? Pouquíssimas diferenças. E nós temos por dentro do dente, tá? Nessa estrutura aqui, o epitélio juncional. Para quem não está entendendo ainda, o dente se encontra aqui, tá? Toda essa extensão é o dente, tá? Aqui, mais ou menos, é a junção cemento-esmalte, tá? Bem na base do sulco. E aqui embaixo é a raiz, tá? Toda essa extensão é a raiz, tá? E você vê que ela está de íntimo contato com o epitélio juncional. Já no epitélio oral, ela não está aderida a nenhuma estrutura. O epitélio oral do sulco não está aderido ao dente, tá bom? Isso a gente viu isso em gengiva livre, tá? Se você não lembra, pega a live de ontem, que eu falei exatamente sobre isso, tá bom? Beleza. Vamos continuar. Agora vamos falar das características exatas de cada epitélio, né? Eu dei um modo geral e agora vamos dar as características mais avançadas, beleza? O epitélio,
o epitélio oral, ele tem a presença de queratina em todo o seu exterior, tá? Toda essa parte aqui tem queratina, tá? E vocês lembram que a queratina é o que? A primeira barreira contra os micro-organismos, tá bom? É muito importante. O único local, tá, da cavidade oral que é recoberto por epitélio oral que não tem queratina é a área de Kohl, tá? Se você não lembra, a área de Kohl é essa estrutura aqui. Deixa eu pegar uma imagem para vocês verem. A área de Kohl, tá? É essa concavidade, né? Essa parte da gengiva que fica côncava, devido às superfícies de contato na região de pré-molares e molares, tá bom? E essa concavidade, ela não tem queratina. Essa área toda aqui não tem queratina, tá bom? Diferente de toda outra porção. Essa porçãozinha aqui e essa porçãozinha aqui, tá? Tem queratina. Beleza? Outras características do epitélio oral é que elas têm essas cristas epiteliais, tá? Isso aqui são cristas epiteliais. E dentro dessas cristas, né, temos as papilas do tecido conjuntivo, que fica aqui. Se você perceber, temos também no epitélio oral do suco, ó. Temos também as cristas epiteliais e aqui dentro as papilas do tecido conjuntivo, tá? A gente não consegue observar isso aonde? No epitélio juncional, tá? Ela não tem essas cristas, ó. Se você perceber, ela é muito retinha, tá? Ela não tem essas cristas, beleza? Outra característica, né, do epitélio é que essas cristas, né, são nada mais nada menos do que projeções do tecido conjuntivo. Você consegue ver que essa aqui, né, na verdade a papila, fazem projeções as papilas do tecido conjuntivo são as projeções do tecido conjuntivo, né? Lógico. E elas fazem pequenas texturas, tá? Todas essas pontinhas fazem textura no epitélio, tá? E como é que a gente vê isso? A gente vê nos estíplens gengivais, que é essa estrutura aqui. Essas bolinhas aqui, né? Essas texturas são nada mais do que a projeção do tecido conjuntivo, tá? Isso aqui, antigamente, se falava que era sinônimo de gengiva saudável, né? Hoje em dia a gente sabe que não é muito bem isso, tá? Isso aqui é só uma variação anatômica que 40% dos indivíduos têm, tá bom? Não é nem todo mundo que tem isso, então não é considerado saúde, né? É só uma variação anatômica. E esse epitélio, ele é dividido em 4 camadas, tá? Antes de falar disso, das 4 camadas em si, eu quero que vocês entendam esse desenho aqui. Esse quadradinho aqui é o epitélio do epitélio oral, tá bom? E esse aqui embaixo é o tecido conjuntivo, beleza? O epitélio e o tecido conjuntivo estão aderidos, tá? Esse aqui é o epitélio e esse aqui é o tecido conjuntivo, tá bom? O tecido epitelial, ele é uma pequena camada, tá? A gengiva tem muito mais tecido conjuntivo do que epitelial, tá? É uma pequena camada de 0,04 milímetros, se eu não me engano. É muito fina, tá? Mas elas estão fortemente aderidas. Quem confere essa adesão é uma estrutura chamada membrana basal, tá? E a membrana basal, ela tem 2 componentes, a lâmina lúcida e a lâmina densa. A lâmina densa fica voltada para o conjuntivo e a lâmina lúcida voltada para o epitélio, tá? A lâmina lúcida é aderida ao epitélio por meio dos hemidesmossomos, tá? Que são estruturas que vão promover essa adesão. E, por sua vez, a lâmina densa é aderida ao tecido conjuntivo por meio das fibrilas de ancoragem. Beleza? Show? Isso que eu quero que vocês entendam no começo, tá?
Agora vamos falar das camadas do tecido epitelial. Nós temos 4 camadas. Nós temos o epitélio, o primeiro, que é a camada basal, camada espinhosa, camada granulosa e, por fim, a camada córnea, tá? Ficando por mais externo. O epitélio basal é onde vai ter a geminação das células, tá? As principais células, tá? Eu vou até adiantar essa parte. As principais células presentes são os queratinócitos, tá? 90% são os queratinócitos. Então, quando eu falar das células, né, eu estou me referindo aos queratinócitos, porque elas estão em grande maioria. Então, a camada basal, ela é que vai fazer essa proliferação. Então, a taxa mitótica, né, a taxa de mitose maior fica nessa camada, tá? E as células dessa região, né, os queratinócitos, têm forma cúbica ou cilíndrica. Quando elas nascem, elas têm essa forma. Tá? À medida que elas vão progredindo para as camadas mais externas, que é a camada córnea, esse queratinócito vai mudando de forma. Quando ele chegar na última camada, ele vai ter um formato achatado e o seu interior vai ser impregnado de queratina. Tá? Esse processo se chama a diferenciação do queratinócito. Tá? E a gente vai de camada por camada, beleza? A gente não vai se confundir, não. A próxima camada é o espinhoso, né? E a célula, quando ela chega nessa região, ela fica num formato poliédrico. Tá? E além desse formato poliédrico, ela tem algumas, o citoplasma, ela tem algumas extensões, tá? Que ficam semelhantes a espinhos. Daí vem o nome da camada espinhosa. Por fim, nós temos aqui a camada granulosa. Essa aqui é a que mais tem coisa para a gente decorar. Tá? Nessa fase, a célula vai, no seu interior vai ter algumas características. Ela vai ter um aumento de tonofilamentos e desmossomos. Além disso, vai ter uma diminuição de organelas e vai ter a interrupção abrupta da produção de proteína. E vai começar a produzir apenas queratina. Proteína. E vai produzir apenas queratina. Queratina. Entendido? Ah, vocês acabaram não vendo como a célula fica, né? Na última camada, ela fica desse jeito aqui, ó. Ficou agora que eu vi que ficou embaixo da câmera. Ela fica bem achatada e impregnada com citoplasma. Tá? E por fim, na camada córnea, como eu já acabei de explicar aqui, a célula vai ficar totalmente achatada, tá? E o seu interior do seu citoplasma vai ser impregnado com queratina. Esse é o estágio final, tá? Tem uma imagem aqui que mostra bastante. Olha isso aqui. Essa imagem é exatamente o que eu te expliquei. Que aqui na camada basal, a célula está em uma forma cúbica, cilíndrica. Depois ela passa para cá, ela vai ficar com um formato mais poliédrico, com algumas projeções, tá? Isso aqui são algumas projeções do citoplasma, parecendo espinhos. Depois, na camada granulosa, ela vai ter um aumento das tonofilamentos e uma diminuição das suas organelas. Organelas, elas, a mitocôndria, retículo rugoso, essas coisas. Vai a interrupção abrupta da produção de proteína e vai ter apenas a produção de queratina. Por fim, ela vai ter esse formato. Esse formato aqui, achatado, impregnado com queratina. Show? Beleza? Falando um pouquinho das células, né? Eu havia comentado que a maioria são queratinócitos,
mais 10% são células brancas. Tá? Essas células brancas são as células de Langerhans, que são essenciais para a defesa, né? Mais pela defesa precoce do nosso sistema imunológico. Temos os melanócitos, né? Que fazem a sintetização da pigmentação, tá? São responsáveis pela pigmentação da nossa gengiva. Tem pessoas que têm mais pigmentação que a gente, ó. Gengiva pigmentada, acho que tem aqui. Olha aqui essa imagem aqui. Tá? Alguns indivíduos têm isso, tá? Uma gengiva muito mais pigmentada. Mas isso não é algo benéfico nem maléfico, tá? Não tem nenhum problema nisso, é só um excesso de pigmentação, tá bom? Além disso, né, nas células brancas, né, células claras, nós temos as células de Merkel, que tem uma função sensorial, exatamente assim quando cai em prova. Geralmente eles perguntam a célula e perguntar a função dela, tá? Já caiu essa aqui, se não me engano, na prova da aeronáutica, é a função das células de Merkel. E por fim as células inflamatórias, né, que são os neutrófilos, os linfócitos e os plasmócitos, tá bom? Deixa eu ver se a nossa conexão tá direitinha. YouTube tá doido, YouTube tá doido. Tá doido mesmo, agora que eu vi a mensagem. Beleza, tá tudo certinho. Vamos continuar. Então, né, vamos continuar aqui falando. Eu aqui já falei da membrana basal, para vocês, né? Que é a responsável por, na verdade, adere, né? Divide a parte do tecido conjuntivo com o epitélio, tá? Já falei de tudo isso. Aqui vai só repetir o que eu acabei de falar, né? De cada camada. Então, quando vocês estiverem lendo, é bom para vocês verem certinho. E até bom vocês virem esse resumo revendo a minha live, tá? Vai ficar ainda mais guardado essa matéria, tá? Que é uma matéria bem chatinha, é muito decoreba, né? Não tem como fugir disso, tá? Uma coisa legal da camada córnea é que ela tem duas formas de apresentação, né? Ou ela pode ser ortoqueratinizada ou paraqueratinizada. Vou mostrar aqui para vocês. Se ela for ortoqueratinizada, quer dizer que ela não tem um núcleo, né? Essa aqui é uma célula, esse aqui é o núcleo dela. Nesse esquema, se ela só fala que ela é ortoqueratinizada, é que as células desse epitélio, né, dessa camada, não tem um núcleo, tá? Não tem núcleo. E as paraqueratinizadas, por sua vez, ainda tem restos do núcleo. Lógico, não é o núcleo bonitinho aqui, que nem a célula antigamente tinha, né? Quando ela estava no extrato basal. Mas restos dele que ainda não foram metabolizados, nem excretados. Tá? E também tem a impregnação, né, de queratina. Tá bom? Geralmente cai na prova isso, cai você explicar o que significa, né? Um ortoqueratinizado e um paraqueratinizado. Então, a forma que eu uso para decorar é esse Ozinho aqui, é de ausência de núcleo. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho do epitélio oral, do suco, né? Acabando de falar de epitélio oral. Agora, o epitélio oral do suco, assim, não tem muito mistério, não tem muito o que falar. É a mesma coisa que o epitélio oral, tá? A única diferença é que ele está na região do suco, né? Na região de dentro do suco, tá? Mas, fora isso, que ele tem as mesmas características e não é aderido ao dente, tá? E agora a gente vai falar do epitélio juncional. Ele sim é bem diferente, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar é da embriologia dele, né? O que forma ele, acredita-se que são as células do epitélio reduzido do esmalte, lá na fase de embriogênese dentária, né? Lembra? Fase de capuz, todas essas fases, campânula. E essas células, né, do epitélio reduzido do esmalte vão proliferar para fazer a formação do epitélio juncional, tá bom? E esse epitélio tem uma grande diferença se a gente for comparar com o epitélio oral do suco, tá? Tem muita diferença, mas antes de entrar nessas diferenças, eu queria que vocês entendessem uma coisa, tá? Vocês lembram? Lembra daquele esqueminha que eu falei? Da membrana basal? Que fica entre o epitélio
E o tecido conjuntivo? Tecido conjuntivo, esse aqui é o epitélio. Lembra que essa aqui é a membrana basal? Que tem duas camadas, camada lúcida e a camada densa. Lembra disso? Que a camada lúcida, ela é voltada para o epitélio e é aderida por M desmossomos. Já a camada densa é voltada para o tecido conjuntivo e é aderida por fibrinas de ancoragem. Essa mesma estrutura da membrana basal a gente encontra aqui no epitélio juncional, tá? A mesma coisa, dividido em duas partes, né? Tendo a parte lúcida, né? A lâmina lúcida e a lâmina densa, tá? A lâmina densa é voltada para o dente e a lâmina lúcida é voltada mais para o epitélio. Tá? Ela que vai promover essa adesão do dente com o epitélio. Beleza? A única diferença, tá? A única diferença dessa aqui para essa é que nas duas extremidades, tanto na camada lúcida quanto na lâmina densa, né, na verdade, o que vai ancorar são M desmossomos, tanto na lúcida quanto na densa, tá bom? É a única diferença, tá? Ou seja, a única diferença é que não temos as fibrilas de ancoragem, tá? Só temos M desmossomos. Beleza? Agora vamos a algumas diferenças, né, do epitélio juncional e do epitélio oral, tá? A primeira diferença é que as células do epitélio juncional são maiores, tá? Células maiores. O tamanho delas é maior. Além disso, o espaço entre as células, tá? São células bem grandes e com espaço grandes entre elas. Aqui não, são células menores e mais aderidas, mais juntinhas, tá? E outra coisa, a última coisa que nós temos da nossa diferença do epitélio juncional com o outro é que temos menores números de desmossomos, tá? Temos menos desmossomos. E além disso, na verdade não é a última, né? É o que eu já havia comentado. Nessa camada não temos as cristas epiteliais e nem as papilas do tecido conjuntivo, tá vendo? Aqui nessa região não temos, tá? Ela é bem planinha. Só aqui no epitélio oral e no epitélio oral do sulco que a gente encontra essas papilas e essas cristas. Beleza? Então, finalizada essa parte, vamos falar um pouco do tecido conjuntivo em si, né? Que é a parte mais predominante da nossa anatomia microscópica, né? A gengiva, a parte maior dela é para o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo tem alguns componentes, que são as fibras de colágeno, os vasos e nervos e os fibroblastos, tá? E tudo isso é envolto em uma matriz, tá? De uma substância amórfica fundamental. Essa substância amorfa, a gente pode botar como se fosse um slime, né? Vou botar até verdinho, uma gelequinha. Dentro dessa gelequinha, tá? A gente encontra alguns poeirinhas. Essas poeirinhas são as células, né? Mais especificamente, né? Temos outros tipos de célula além de fibroblastos, mas em grande maioria, né? É os fibroblastos, tá? Que predomina. E além dessas poeirinhas, nós temos algumas fitinhas. Algumas não, várias fitinhas. Em toda a sua extremidade, em diferentes posições, em diferentes tamanhos. Essas fibrinhas, né? Nada mais é do que as fibras de colágeno, tá? Que estão em intenso número. E associado com essas fibrinhas temos os vasinhos sanguíneos e também os nervos, tá? Em pequenas quantidades, mas temos. Beleza? Então as células presentes, né, como eu falei, tem mais do que só os fibroblastos, né? Temos as células temos os mastócitos, os macrófagos e as células inflamatórias, tá? Mas em muito menos quantidade, tanto que isso aí nem é muito cobrado em prova, né? É mais para você saber que os fibroblastos são predominantes e eles têm a função de degradar e sintetizar o colágeno. Um OBS legal para você saber é que parece que não, mas os osteoclastos e também os cementoblastos, eles também formam colágeno, tá? Eu achava que só os fibroblastos, mas não, tá? Já caiu uma questão de prova, né, que você tinha que falar verdadeiro ou falso, e tinha lá, cementoblastos e osteoblastos também produzem
também produzem colágeno. Aí eu fui lá, de bobão, marquei F, mas não, é verdadeiro, tá bom? Pode cair isso numa prova. Se a prova for bem conteudista, pode cair, com certeza, tá bom? Agora vamos falar dos tipos de fibra, né? Como eu falei, tem muitas fibras, né? E predominantemente muitos de colágeno. Mas também tem muitas outras fibras, né, do tecido conjuntivo, né? Temos as fibras de colágeno, né? Que são as predominantes, como eu já falei. Temos as fibras elásticas, né? Que estão na gengiva, mas estão sempre em associação com vasos. Tanto essas com as reticulares, que também estão circundando os vasos. E por fim nós temos as oxitalâmicas, que não tem uma função exata do que ela é, tá? Não, ainda não se descobriu, mas você sabe que elas são bem escassas na gengiva, tá? Esses tipos de fibras também estão presentes em outras estruturas, como o ligamento periodontal, tá bom? Nesse ligamento periodontal também tem esses tipos de fibra. Mas isso aí a gente vai falar nas próximas aulas. Quando a gente for falar de periodonto de suporte, né, de toda essa anatomia de cimento, ligamento periodontal e osso, aí a gente fala mais dessas fibras, tá bom? Por enquanto é só isso que eu quero que vocês saibam. Agora vamos focar nas fibras de colágeno, né? Agora vocês têm que saber que essas fibras de colágeno têm alguns grupos, tá? Alguns grupos que diferem elas, tá? Temos as fibras circulares, dentogengivais, dentoperiosteais e transeptais. Eu vou mostrar na figura. Essa figura aqui é a mesma daquela lá de cima, lembra? Aqui está o dente. Ó, aqui está o dente, tá bom? Esse aqui é o dente, bem feio. Essa aqui finge que é a coroa, né? Vou deixar até maior. Essa aqui é a coroa, essa aqui é a JCE. A JCE aqui é o epitélio do sulco, esse aqui é o epitélio oral e o epitélio juncional, tá? Essa parte externa aqui é o epitélio oral. Essa aqui é o epitélio oral do sulco. E essa aqui é o epitélio juncional, tá bom? Tá fortemente aderido ao dente, lembra? Aí vamos falar das fibras. Temos primeiro as fibras circulares, que ficam mais nessa porção do sulco. Elas ficam envolvendo o dente, tá? Elas ficam envolvendo o dente. Elas, como se fosse um fio de sutura, né? Pega aqui, envolve o dente, pega na gengiva e volta. Pega na gengiva e volta o dente, tá? Essas são as fibras circulares. Agora nós temos as fibras dentogengivais. As dentogengivais, elas saem, né, do cemento. E elas têm uma dispersão em leque. A dispersão dela é em leque. E no sentido dela é o sentido gengival, né? O sentido coronário à gengiva. Tá? Muito parecido com ela, se não idêntico, são as fibras dentoperiosteais. Elas têm a mesma coisa, elas também saem da mesma origem, do cimento. E também elas têm uma dispersão em leque. Só que elas vão apicalmente, tá? Mais próximo do osso, tá bom? Essa é a única diferença entre as dentogengivais e as dentoperiosteais. E por fim nós temos as transeptais, tá? Aí eu vou ter que fazer outra imagem. As transeptais, isso aqui são dois dentes distintos. As transeptais ligam cemento adjacente, tá? Então são os grupos de fibras de fibras de colágeno, tá bom? Chegando ao fim da nossa aula, tá? Nós temos o espaço biológico, beleza? Essa aqui eu acho que é uma das partes mais importantes de você entender essa parte, tá? O espaço biológico já foi atualmente, na verdade, é chamado de tecido de inserção supracristal, tá? Começou a ser chamado assim desde 2017, depois do nosso workshop que mudou a periodontia inteira, né? Mudou vários conceitos antigos, várias nomenclaturas foram mudando por questão dessa nova nomenclatura, tá bom? Nada mais é o espaço biológico do que a distância da junção cemento-esmalte até a crista óssea. Vamos voltar aqui na imagem. Essa imagem aqui é boa para mostrar isso aqui. Então, a junção cemento-esmalte está mais ou menos aqui. E é a distância até a crista.
tá? Quais estruturas envolvem o espaço biológico? É o epitélio juncional mais a inserção do tecido conjuntivo. Não confundir com o tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo é isso tudo aqui. E a inserção é exatamente essa parte aqui, cheia de fibra. Tá bom? Tem diferença. Tá? Eu já fiz na hora da prova de uma discursiva de escrever tecido epitélio juncional. A pergunta era, né, qual estrutura faz parte do epitélio do espaço biológico? A resposta que eu botei foi epitélio juncional e tecido conjuntivo. Mas não. A resposta é epitélio juncional mais inserção do tecido conjuntivo. Beleza? Então, essas estruturas fazem o espaço biológico ser quem ele é. Tá bom? E quando te perguntam quanto tem que ser essa distância aqui? Essa distância aqui tem que ser 3 milímetros. Tá? 3 milímetros. Por que não 2, né? Porque se você for observar aqui, o tamanho do epitélio juncional é 0,97. E o da inserção do tecido conjuntivo é 1,07. Se a gente arredondar, fica mais ou menos 2 milímetros. Aí você pode pensar que isso aqui, né, é a distância que tem que ser do espaço biológico, mas não. A gente bota 3 milímetros porque a gente conta o suco, né? Não que o suco seja parte da estrutura do espaço biológico, mas a gente mantém esse espaço, essa distância da jade e até a crista tem que ser 3 milímetros para poder fazer a formação desse suco, tá? Se não tiver, se a gente só botar 2 milímetros, pode ser que em determinados fenótipos não faça a produção do suco gengival, tá bom? Por isso que a resposta certa é 3 milímetros. E cai em prova assim, né? Qual é a distância que tem que ser da JCE até a crista óssea? Ou qual é a distância que tem que ser referente ao espaço biológico? 3 milímetros, tá? 3 milímetros. Então é isso, tá? É isso que eu quero que vocês saibam de espaço biológico. E é muito importante, eu acho que tem que ter uma aula só para ele, de falar de espaço biológico, porque é um tema muito importante, principalmente na sua prática clínica, né? Se você for fazer uma restauração e ela tiver uma cárie subgengival, né, abaixo ali no nível gengival, você vai ter que restaurar esse espaço biológico, senão vai dar ruim, vai ficar inflamado essa região pelo resto da vida dele, tá? E vai ficar sangrando, vai ficar doendo, a inflamação nunca vai voltar a ser normal se você não for e consertar esse espaço biológico. Lógico, para você fazer isso, você tem que ser um periodontista, ou pelo menos saber, né, e fazer um curso especializado nisso, tá? Mas é importante você saber, para te evitar problemas, até na hora de você fazer uma prótese, cara. Se você fizer uma prótese e você fizer o seu preparo muito abaixo do suco gengival, você vai lesar o espaço biológico, e com isso você vai gerar uma inflamação desgraçada no seu flaciente, tá? Quando você for atender na sua clínica, eu não sei se você já está tendo prótese fixa, né? Se você já chegou nesse modo, mas você vai atender seus pacientes, você vai ver. Se você passar dessa margem gengival, se você invadir o espaço biológico, vai causar problema, vai causar uma inflamação que só vai resolver se você mandar para o periodontista, tá? Então, de resto, é isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, que essa live seja de bom conteúdo para vocês, que vocês tenham entendido bastante o tema. Não se esquece que esse resumo inteiro, tá? Esse resumo inteiro vai estar no nosso canal, no nosso Telegram, tá bom? Se você não faz parte, está aqui na descrição. Junto com ele tá o link da live e também da live passada e o resumo da live passada, tá bom? Então não perde, porque eu vou deixar lá por um tempo limitado, tá? Não sei até quando eu vou tirar, então aproveitem quando eu tô bonzinho e tô deixando as coisas lá, tá? Para depois não ficar preocupado e perder esse resumão que eu tô te dando de graça, de graça. Não tô querendo cobrar nada de vocês. Eu quero mais ensinar. Tá bom, galera? Então eu vou encerrar a live por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só mandar no YouTube os comentários, as perguntas. Também tem no meu Instagram, também tá na descrição. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.